documento número 10, ele teve um documento primeiro que saiu, que foi o mesmo circular número 005/2003, que foi assinado por Dr. Mário Sérgio Nunes, Alderi Silveira Júnior, e que por a situação foi de 23 de junho de 2003, devido à situação criada por aquela questão da hantavirose que eu falei. A hantavirose começou em maio, tá? Se os senhores bem lembram. Então, eles fizeram esse documento e os dois assinaram e os dois mandaram o documento. Depois, esse documento foi feito um outro, apenas assinado pelo professor Alderi Silveira, tá certo? Fazendo o mesmo circular número 10, né? E que ele disciplinava os diretores de unidades hospitalares quais as providências que deveriam ser adotadas. É claro que isso foi feito num momento de extrema pressão de demanda e que depois foi sendo aprimorado os modelos de controle desse momento. Por isso que nós temos algumas fichas de encaminhamento de hospitais bem elaboradas, outras não, e depois elas foram quase todos utilizando aquela ficha mais bem elaborada. Sim, deputada. Eu vou ler aqui o depoimento de um dos gerentes de emergência que foram ouvidos nessa CPI, precisamente o gerente de emergência do Hospital do Gama, que foi um dos hospitais que mais encaminhou pacientes para o Santa Juliana. Eu pergunto a ele, não tem pesquisa na rede privada, porque nós constatamos, na análise dos processos aqui, que rarissimamente se fazia pesquisa na rede privada. Em geral, as folhas de pesquisas tinham o nome dos hospitais públicos e embaixo Santa Juliana. E a justificativa era sempre essa, de que era o único que recebia paciente da rede SUS. Então, eu pergunto ao senhor Geraldo Gonçalves da Silva a seguinte questão: não tem pesquisa na rede privada. Como é que, nesse caso, esse paciente foi encaminhado? O senhor ligava para quem? Ele respondeu, bom, a gente ligava para a Secretaria de Saúde. Quem da Secretaria de Saúde? Ele respondeu, sempre era para o gabinete do Dr. Mário Sérgio e Dr. Mário Horta, que eram os gerentes imediatos abaixo do secretário. Nunca ligava para o secretário. Eu perguntei, então eles que designavam para onde o paciente deveria ir? Ele respondeu, eles sempre estão em reunião, por isso, por telefone, a secretária atendia e dizia sempre assim. Elas falavam o seguinte, doutor Mário Horta, ou doutor Mário Sérgio, falou que pode encaminhar esses pacientes, desde que não tenha vaga na rede pública, em hipótese nenhuma, no serviço público, para o Hospital Santa Juliana. E a gente, de imediato, encaminhava. Então, quer dizer, havia uma orientação da Secretaria de Saúde de encaminhar, e sobretudo do senhor e do senhor doutor Mário Sérgio, de encaminhar os pacientes para o Santa Juliana. Eu perguntei de novo. Não havia. Era da Secretaria de Saúde ou dos diretores? Ele falou, nós não ligávamos, posso te garantir com toda sinceridade, ligava para o hospital público, não tendo diante de uma informação de auxiliar desse secretário que poderia encaminhar para o hospital privado Santa Juliana, nós encaminhávamos. Então, o senhor e o senhor Mário Sérgio, sobretudo depois da primeira investigação realizada pelo DENASUS, no mês de outubro, a partir daí, vários depoimentos demonstram que era, inclusive, o senhor, doutor Mário Sérgio, quem fazia o ateste das notas fiscais para a Secretaria de Saúde. Posso falar? Pode. Não teve nada a ver com a auditoria. É como eu falei, as coisas foram acontecendo e nós fomos tomando as medidas. Os próprios diretores dos hospitais, para organizar e se enquadrar dentro desse mesmo circular número 10, eles foram criando seus instrumentos de
para envio, porque isso era a função deles que estava aqui. Chegou um momento que nós vimos que estava indo gente que estavam mandando para os hospitais sem exigir mais de um diretor, exigir do outro. Então, por determinação do próprio secretário Bernardino, ele determinou que nós soltássemos no dia 24 de novembro de 2004 o ofício 2165, em que nós pedíamos ao diretor o seguinte: venha informar a Vossa Senhoria que, a partir da presente data, essa instituição somente deverá receber paciente mediante contato prévio, acompanhado do relatório completo do caso clínico, do relatório de pesquisa de vagas na rede pública de saúde, devidamente autorizado pelo secretário adjunto de saúde ou pelo subsecretário de atenção à saúde dessa secretaria, constando data e hora da autorização, e que somente dessa forma essa pasta aceitará a fatura e efetuará o pagamento. Não era, como disseram na televisão, que era para direcionar. Não havia essa intenção. Tanto é que eu tenho documentos em que mostra... Você pode me emprestar esse documento, por favor? Não, só um instantinho. Deixa eu só eu me localizar aqui, pegar os documentos. Por exemplo, esse aqui é de uma outra pasta. E quando o senhor lia, o senhor podia me mostrar esse ofício do secretário Arnaldo Bernardino? Requisita, eu estou requisitando. O que é? Eu queria requisitar do senhor esse ofício que o senhor acabou de ler. Sim, foi aqui da Câmara mesmo que leram no início. Não, do senhor Arnaldo Bernardino, aquele que o senhor leu. Tá, esse aqui. Eu vou, até, enquanto o senhor procura aí, fazer a leitura aqui do seguinte. Esse ofício é assinado pelo senhor, como secretário adjunto de saúde, diz o seguinte: cumprimentando cordialmente, dirigido aos senhores diretores dos hospitais, venho informar a Vossa Senhoria que, a partir da presente data, essa instituição somente deverá receber paciente mediante contato prévio, acompanhado de relatório completo do caso clínico, relatório de pesquisa de vagas na rede pública de saúde, devidamente autorizado pelo secretário adjunto de saúde ou pelo subsecretário de atenção à saúde dessa secretaria, constando data e hora da autorização. Esse ofício, senhor Mário Horta, foi dirigido aos hospitais privados do Distrito Federal. Não foi só para os privados, não. Eu estou dizendo que estou lendo aqui. Não, mas teve... do Hospital Brasília. Mas então, foi enviado, depois foi enviado para os hospitais públicos um outro documento em que nós falávamos o seguinte para eles. Ou seja, é mais uma demonstração de que havia uma certa ameaça dos outros hospitais, um certo acordo com o senhor Juliano. Isso é uma interpretação da senhora, deputada. Não, são os fatos. Não, é uma interpretação da senhora. Eu acho que o direito a colocar com calma a minha defesa, porque a senhora está me acusando de uma coisa que eu não fiz, né? Encaminho a Vossa Senhoria para conhecimento, cópia do ofício remetido aos hospitais particulares, esse foi que eu mandei para os hospitais públicos, devendo essa direção proceder de conformidade com o disposto no mesmo circular número 010/2004, Gab-Sal-SES, atentando para o contido no item 3. O item 3 diz: cumpridas as duas situações anteriores sem sucesso, deverá acionar o diretor do hospital ou uma autoridade integrante da cúpula da CESDF, visando obter autorização para remover o paciente para uma UTI da rede privada. Então, eu queria requisitar também esse seu documento do seu doutor Mário Horta, por favor. Só um instante. Pois não. Deixa eu concluir minha colocação. Gama, que foi o exemplo citado. O Gama, ele tinha, num determinado momento, uma folha em que ele botava os hospitais públicos, e isso era uma responsabilidade do diretor, não era nossa. E ele botava
o Santa Juliana tem vaga, porém só recebe autorização do Dr. Mário Sérgio. E aí ligaram, provavelmente não tiveram encontrado o Dr. Mário Sérgio, ligaram para mim. Aí eu coloquei, Dr. Miyazaki entrou em contato com a doutora Zélia, o paciente irá fazer hemodiálise lá no base. E não precisou de Esse é um caso em inúmeros outros. Não, eu quero dizer que houve um momento em que a Secretaria de Saúde tomou uma atitude corretiva, tomou uma atitude de exigir, e tivemos que entrar para, inclusive, dar uma freada e fazer com que o número de internações diminuíssem. Que data desse ofício, por favor? Qual que a senhora quer saber? Esse comunicado que o senhor fez aos diretores. Esse daqui, mas ele está todo riscado. Eu gostaria de depois eu passar uma cópia só. Eu faço chegar a vocês uma cópia apenas do circular número 053. A data. A data 24 de novembro de 2004. É impressionante como essa data... A mesma data Exatamente. Que foi mandada para os hospitais particulares. Eu quero aqui ressaltar que é impressionante, portanto, que só nessa data, em novembro de 2004, depois que uma representação tenha sido feita ao Ministério Público, depois que o Ministério Público realizou uma auditoria no mês de outubro de 2004, é que esses cuidados passaram a ser tomados pela Secretaria de Saúde. Não, os cuidados já estavam sendo tomados desde 28 de maio de 2004. Com uma circular que não era... Com a circular número 10. Que não era obedecida, nós vamos demonstrar daqui a pouco para o senhor aqui. Eu quero... Doutor Mário Horta, ele fazia a seguinte pergunta. Na sindicância feita pela Secretaria de Saúde sobre essas relações da Secretaria de Saúde com Santa Juliana, foi-lhe perguntado, e o senhor respondeu o seguinte: perguntado por que o depoente atestava as notas fiscais dos hospitais privados, sendo tal atesto de competência dos diretores das regionais, conforme o Memo 10, o senhor respondeu que alguns diretores das regionais estavam se negando a atestar as notas fiscais sem que fosse precedida de uma auditoria para confirmar o que foi gasto com o paciente e os valores, e, por ser o chefe imediato dos diretores das regionais, o subsecretário de Atenção à Saúde atestava tais notas fiscais. Então, o senhor acabou de dizer que os diretores não queriam atestar porque não tinha sido feita a auditoria e que, mesmo sem auditoria, o subsecretário de Atenção à Saúde, e até mesmo o senhor, na impossibilidade do subsecretário de Atenção à Saúde, o senhor fazia esse ateste. Eu pergunto, o que levava o senhor a crer na exatidão das informações do Hospital Santa Juliana, a ponto do senhor assumir a responsabilidade como administrador público de fazer o ateste da nota fiscal, mesmo quando os diretores se recusavam a isso? Não, eu falei que teve um momento na Secretaria de Saúde, e quando nós entramos na Secretaria, a auditoria era muito pequena. Na nossa gestão, que foi criado o cargo de auditor médico, em que nós colocamos esses auditores para fazer justamente um trabalho de auditoria para verificar as contas que estavam sendo colocadas. Bom, naquela época, os médicos se recusavam a assinar, entendeu? Em atestar a nota. Eu só atestei, doutora, num período em que o doutor Mário Sérgio esteve de férias e eu precisei atestar uma meia dúzia de notas. Não me lembro mais quando, mas foi num período de férias dele. E foi só um número pequeno de notas que eu atestei, que eu não me lembro agora quanto era. Então, nós, inclusive, tomamos providências no sentido de reforçar a auditoria da Secretaria, que era uma auditoria pequena,
que fazia mais auditoria contábil, né, e administrativa. Não tinha figura do auditor médico, e que nós, então, reforçamos com nossa gestão. Veja bem, eu tenho aqui vários depoimentos justamente dos auditores médicos, que, curiosamente, eu acho até estranho que seja assim, eram auditores de livre provimento, não eram auditores de carreira da Secretaria de Saúde, portanto, eram pessoas escolhidas, porque eram cargos de confiança, escolhidos pela cúpula, pela direção da Secretaria de Saúde. Em todos os depoimentos, aqui tem um depoimento do doutor Aguinaldo. Tem 2 auditores que eram, inclusive, da Secretaria dos Cargos. Eles eram médicos concursados, mas médicos, não como auditores. 2 auditores médicos, porque muitas vezes a pessoa é concursada como médico de uma clínica, porque não existe, na Secretaria de Saúde, só passou a existir conosco o cargo de auditor médico, mas é um médico que tem uma formação na área de auditoria. Mas concretamente não existe a carreira, doutor. E a maioria dos que aqui vieram foi perguntado e disseram que não tinham sequer especialização no tema. Mas eu quero chegar à seguinte pergunta para o senhor. Todos eles diziam que estavam subordinados ao senhor e que, por exemplo, aqui no caso do doutor Murilo Damião Secunha. Eles eram subordinados ao chefe da auditoria. Sim, claro, mas depois a auditoria como um todo era subordinada ao senhor. Sim, mas o senhor era subordinado a mim, era o chefe da auditoria. Eles são subordinados ao chefe dele. Eu vou ler aqui para o senhor o depoimento do senhor Murilo Damião Secunha. Ele falou assim: acredito que a auditoria médica, o setor onde a gente trabalha na auditoria de saúde, somos subordinados ao secretário de saúde adjunto. Então, tudo que a gente elabora, tudo que a gente planeja e faz, estudos, é dirigido a ele, ao secretário de saúde adjunto. Eu perguntei ao senhor Alain, que era o chefe dos auditores, se em algum momento foi pensado pela auditoria a realização de contratos com a rede privada. O senhor Alain respondeu: tem. Em nossos pareceres, se a senhora ler, vai encontrar que nós alertamos que não tinha contrato. Eu perguntei: o senhor não acha isso um descumprimento da lei? Ele respondeu: eu não sei, porque nós alertamos. No nosso parecer está dizendo que se houvesse um contrato que estabelecesse um preço menor, seria vantajoso. Eu perguntei: para quem os senhores alertaram isso? Ele respondeu: o nosso parecer vai para o secretário adjunto. Eu perguntei: quem é o secretário adjunto? Ele respondeu, na época, o doutor Mário Horta. Então, os seus próprios auditores disseram que eles alertaram o senhor para a necessidade do estabelecimento de contratos ou convênios e que não tiveram resposta quanto a esse pleito. Teve resposta, sim. Que já tinha pode sido mandar essa resposta, que já estava tomando. Não, foi a resposta que eu falei ao chefe. Eu não precisava mandar um documento para cada um dos servidores. Não, apenas resposta para o chefe, por escrito. Não, ao chefe foi dito que estavam se tomando providências da SAL, da SAS e da Suplan, no sentido de fechar contratos. E nós temos comprovações que esses subsecretários podem lhe mostrar que nós tínhamos tomado providências no sentido de fazer os contratos, sim. Inclusive eu falei nas providências, que a senhora me perguntou no início, que eu falei que nós estávamos tomando providências nesse sentido. Só que precisava fechar um pacote, precisava-se fechar um pacote com os diversos hospitais, com os diversos procedimentos, que são inúmeros, que tem numa UTI. Doutor. Então, havia dificuldades técnicas para fazer isso quando estourou a crise da hantavirose. Depois disso, continuou-se. E, que eu saiba, até agora, a atual gestão ainda não conseguiu fechar esse pacote. Então, é complexo. Não é uma coisa fácil que você chega ali e faz, não, porque são inúmeros procedimentos. A atual gestão, que eu saiba até o momento... Mas se passaram mais de 2 anos... Posso estar enganado, mas que eu saiba até o momento, em 8 meses, não conseguiu fechar esse procedimento.
Mas os senhores tiveram mais de 2 anos e não conseguiram. Mas conseguimos muita coisa, doutora. Tá, veja bem. Conseguimos evitar que houvesse o colapso. Levantamos o Saúde da Família. O Família Saudável está aí agora, né? O próprio juiz, juiz reconheceu. O juiz do TJDF reconheceu que não era para acabar pela necessidade da população. Então, fizemos muita coisa. Renovamos a frota de ambulância da secretaria, estava toda sucateada. Doutor Mário Horta, não estou perguntando aqui ao senhor... Doutora, nós fizemos muita coisa com amor, porque nós fizemos com muito amor. Doutor Mário Horta, porque eu sou um médico da secretaria que hoje saio do cargo e vou trabalhar. Doutor Mário Horta. Então eu preparei a minha volta e como todos nós fizemos com muito amor e com muito orgulho de estar trabalhando pela saúde da nossa população e fizemos um trabalho que tentam nos jogar pedras, mas nós fizemos sim. Não, eu estou falando, perdão, eu sou um ser humano. Eu sinto. Eu sei, mas não é o momento do senhor fazer o discurso. Eu quero ainda fazer algumas perguntas ao senhor. Eu não sou de fazer discurso. Ao final, o senhor terá a oportunidade de acrescentar o que mais o senhor gostaria de perguntar, de falar, mas nesse momento eu estou lhe fazendo algumas perguntas e gostaria que prosseguisse as suas perguntas. Nós constatamos, doutor Mário Horta, que ao longo desse período em que passou a se encaminhar pacientes para a UTI do Santa Juliana, houve praticamente 3 datas em que se concentraram os pagamentos ao Hospital Santa Juliana. 28 de novembro, 27 de dezembro, não é isso? E 19 de janeiro. E nós perguntamos justamente à pessoa responsável para efetuar esses pagamentos, a senhora Ednei Souza Ramos Pestana, se tinha que haver alguma verificação do processo, se o processo devia estar devidamente instruído, e ela respondeu o seguinte: tem que ter. Eu estava fazendo exatamente isso. Para a emissão de nota de empenho, tem que ter autorização do ordenador de despesas, o valor correto. Para a nota de lançamento, são verificados se os documentos apresentados pela empresa são comprobatórios do crédito. Eles têm que estar atestados pelo agente credenciado, que no caso do Santa Juliana era o doutor Mário Horta, secretário adjunto, ou o doutor Mário Sérgio, subsecretário de Atenção à Saúde. Eram as únicas pessoas que atestavam as notas do Santa Juliana. Depois, o senhor Carlos Augusto Ribeiro, Núcleo de Liquidação de Despesas, respondeu o seguinte: uns processos dessa época, basicamente, eram feitos pelos diretores. Depois, quando o doutor Araço sumiu, passou a ser as 2 pessoas responsáveis pelos atestes, doutor Mário Sérgio e doutor Mário Horta. Depois, também a senhora Ana Paula repetiu de novo que era o senhor e o doutor Mário Sérgio os responsáveis pelos atestes. E um outro depoimento que nos chamou muita atenção era de que o senhor, inclusive, era a pessoa que muitas vezes pressionava o próprio fundo de saúde para agilizar os pagamentos do Santa Juliana. Foi dito, inclusive, aqui, e confirmado por alguns dos depoentes, que havia uma marcação nos prontuários, nos processos, em que se escrevia a palavra em vermelho urgente e se assinalava uma bola vermelha. Desconheço. Para, inclusive, passar por cima, quer dizer, da ordem cronológica dos pagamentos, priorizando. Tinha nos processos uma bolinha vermelha. E as pessoas que lidavam com os processos do núcleo que contratava já sabiam. As assessoras já sabiam, o chefe da auditoria já sabia. Quer dizer que havia uma determinação? Havia. Havia uma determinação expressa em códigos como bolinha vermelha? Sim. No processo havia uma bolinha vermelha. Desconheço. O senhor desconhece? Desconheço. Só tomei conhecimento pelas notícias na imprensa, quando se falava das apurações aqui da CPI, e que começou a se falar dessa bolinha vermelha e desse urgente.
Mas o senhor desconhece a bolinha vermelha ou desconhece a decisão bolinha vermelha, de passar à frente esses processos? Eu desconheço. O senhor desconhece. Desconheço. Você só está falando, o pessoal fez duas perguntas numa só. Eu gostaria que repetisse a pergunta para mim, para eu poder verificar melhor. Só um instantinho. Eu estou dizendo que eu desconheço a questão da bolinha vermelha, mas teve uma outra pergunta junto. Exatamente. Se o senhor se desconhecia só a bolinha vermelha, sim, ou o senhor desconhecia também a decisão de se agilizar os pagamentos do Santa Juliana? Não, veja bem. O único período que eu sei que houve uma decisão em agilizar o pagamento do Santa Juliana foi quando, num determinado momento, o Santa Juliana, e nós só tínhamos ele para mandar os pacientes, o Santa Juliana disse que não iria mais receber. Então, mandou um documento para o Dr. Horácio Botelho, e ele, nesse momento, então, ele tomou uma atitude de agilizar. Veja bem, não houve determinação minha, em nenhum momento, para que ele que agilizasse, em outra época. Não houve isso. Ele é que, naquele momento, ele viu e nos comunicou disso daqui. Ele quem? Doutor Horácio. Deixa eu mostrar aqui, eu tenho o documento. Tem um documento do doutor Horácio, tendo em vista, o documento dele para a Diretoria de Contabilidade e Finanças, isso inclusive eu acredito que ele já falou aqui, tendo em vista o risco de morte que a suspensão a ser feita pelo Hospital Santa Juliana, pode causar, determino que se providencie, na medida do possível, o pagamento de faturas existentes nesta SAL. As possíveis glosas, se houver, serão feitas em futuros processos de pagamento. Brasília, 22 de dezembro de 2004, assinado pelo doutor Horácio da Silva Botelho. Veja bem, doutor Mário Horta, que o senhor acabou de dizer a data desse ofício, 28 de dezembro, mas já no dia... 22 de dezembro. Já no dia 18 de novembro, houve um pagamento, uma agilização do pagamento de pelo menos vários processos, pelo menos que eu me lembre, 11 processos ao Santa Juliana. E me admira muito que, de repente, a rede pública, poderosa rede pública de saúde do Distrito Federal, se sinta ameaçada por 6 leitos do Hospital Santa Juliana. E, em função dessa grave ameaça, a Secretaria de Saúde resolve se intimidar e agilizar o pagamento. Muito me admira que a rede pública tão extensa da Secretaria de Saúde tenha esse comportamento. Olha, só a gente que estava sentado lá, sofrendo o excesso de demanda que vocês sabem que vem de gente desse país inteiro para excelência do atendimento do Serviço de Saúde do Distrito Federal, é que sabe a pressão dessa demanda. Entendeu? Então, não é assim, não. Um leito faz falta. Um leito a mais faz falta, sim. E os diretores que o digam, o drama que eles viviam, porque eles ligavam para nós desesperados. Está morrendo, vai morrer. Doutor, já ligamos para todo canto, não tem onde botar. Então, eles ligavam, não éramos nós que ligavam para o Hospital Santa Juliana, eles ligavam, vinham a vaga, nós depois entramos num determinado momento no circuito, para tentar dar uma freada, porque nós percebemos que paciente, por exemplo, de diálise, como eu citei, que poderia ir para o setor de diálise, eles estavam mandando para a UTI. Então, esse tipo de controle nós fizemos, nós não nos omitimos, não. Doutor Mário Horta, eu vejo aqui, eu vou mostrar 2 processos, pelo menos, o senhor tem vários, mas eu vou me limitar a esses 2 para não encher a minha mesa de papéis aqui, que, curiosamente, a própria Secretaria de Saúde é que tem dirigido a Santa Juliana, pelo Núcleo de Serviços Médicos Hospitalares, no dia 6 de agosto de 2004, uma cobrança para que o solicito que seja entregue no seguinte endereço urgente as
as faturas do Hospital Santa Juliana, quer dizer, a própria aqui, o outro processo, processo, deixa eu ver o número, 00060028283-2004, novamente, o Núcleo de Serviços Médicos Hospitalares vem por meio desta, solicitava a Sua Senhoria a fatura referente à internação do paciente Zé Geraldo Ferreira. Então, a própria Secretaria de Saúde, intimando o Hospital Santa Juliana a encaminhar as faturas urgentes com a maior brevidade possível, a insistência de repetir em datas subsequentes o mesmo pedido, e aí o senhor me diz que... Desconheço a atitude do servidor e de quem que ele recebeu a ordem para isso. A agilidade, o senhor vem me dizer que a agilidade para efetuar o pagamento era em função de uma ameaça que o Santa Juliana fez à Secretaria de Saúde. Quem pode melhor falar sobre esse assunto é o próprio subsecretário de Apoio Operacional, que deve explicar essa questão. E, aliás, ele já esteve aqui sendo ouvido. Doutor Mário Horta, nós temos conhecimento aqui, foi tema dessa CPI, e todos devem ter assistido pela imprensa, a relação esquisita que se estabeleceu entre a Secretaria de Saúde e uma distribuidora de medicamentos de que diz respeito a uma troca, suposta troca de interferon. Curiosamente, depois da denúncia feita pela CPI, o senhor Elcio Ribeiro da Silva encaminhou à Secretaria de Saúde, no dia 18 de agosto de 2005, vários processos, inclusive alguns deles referentes à aquisição do interferon, processos que estavam na casa do senhor Elcio, que já tinha sido exonerado, e que foram, de alguma maneira, reconstituídos. Cadê a curiosamente, nós temos aqui nesse processo 00060008943-2003, portanto, o processo de 2003. Nós temos aqui nesse processo um despacho do senhor assinado no dia 1/8/2003. Curiosamente, quando nós percebemos esse 2003, o 3 de 2003 está rasurado, porque provavelmente esse processo só foi assinado neste ano de 2005, quando o senhor não era mais secretário adjunto da Saúde. Como esses processos estavam de posse, e eu vou ler aqui o despacho do senhor Abreu, diz assim: recebido ex-servidor Elcio Ribeiro da Silva, os processos tais, em 17/8, 4 ou 5 por intermédio da servidora Glória e os restantes 4 ou 5 do próprio Écio se encontravam em seu poder para conclusão e para pegar algumas assinaturas dos antigos subsecretário de Apoio Operacional e secretário adjunto. Os recebi e encaminhei para arquivo. Aqui está a sua assinatura, inclusive uma folha de papel bem limpinha, branquinha, dando parecer que realmente foi este ano que ela foi assinada. Eu queria perguntar se foi o senhor que fez, depois de reconhecer o erro de estar assinado em 2003, se foi o senhor que corrigiu para 2005, se foi o senhor que corrigiu para 2003. Não corrigi nada. Eu quero lhe perguntar, quando o senhor fez essa assinatura, portanto? Eu fiz a assinatura no dia que vocês tomaram conhecimento. Realmente fui eu que assinei. Só que tem o seguinte: o servidor Elcio, ele me ligou dizendo que, antes de ser exonerado, ele já tinha levado uns processos que estavam com diversos erros. Foi isso que ele me falou. Inclusive, erros de digitação, de coisas, foi o que ele me falou. Ele falou: doutor Mário, eu estou querendo devolver, está me incomodando essa situação de eu estar com esse documento que não me pertence, eu não estou mais na secretaria e queria devolver isso daqui. Eu, pensando na situação da devolução do documento, não imaginei, na hora, você já está afastado, não está mais naquela situação de, olha, o que eu estou... Não, falei: Elcio,
deixa eu ver essas... Não, pode falar com o professor Alderi, que ele está sabendo do negócio, tal, da correção, tal. E o Elcio é uma pessoa sempre muito correta, sempre foi correta na secretaria, uma pessoa de confiança do professor Alderi. Então, eu liguei para o professor Alderi. Alderi, tem alguma coisa, algum problema eu assinar isso? Não, Mário, não tem problema, tal. Eu fui e assinei esse documento. Depois eu vi meus nomes estampados nos jornais, aí o Elcio teve aqui, teve toda aquela situação, mas realmente, com a melhor das boas intenções, eu assinei para que o documento viesse aqui. Esse documento, pelo que eu soube depois, me parece que nem sabiam onde que eles estavam. Se houvesse má fé, provavelmente a pessoa destruiria o documento e simplesmente ninguém... Porque inclusive já foi pago. Ninguém iria tomar conhecimento. Mas não, houve uma preocupação no sentido de trazer o documento de volta para a secretaria. Se pequei, quem não peca? Doutor, atira a primeira pedra. Eu acho o seguinte, não fiz nada com dolo, não fiz com intenção de dolo, não fiz dolosamente. Doutor Mário Horta, o senhor, como gestor público e como servidor público, está sujeito a um conjunto de leis que determinam determinados comportamentos do gestor público. O senhor assinar um processo que se encontrava estranhamente na casa de um servidor que já tinha sido exonerado, e o senhor assinar novamente esses ofícios, quer dizer, me parece que o senhor tem consciência da gravidade dessa atitude. É um documento que já tinha sido assinado, a assinatura anterior, segundo o Elcio, era minha, eu assinei para que ele retornasse o processo à Secretaria de Saúde, que era o local dele. Se a assinatura anterior à sua, por que não foi mantida, portanto, a assinatura anterior? Não sei, pergunta para o Elcio. Agora sim, eu assinei. Mas porque o senhor aceitou assinar, minha pergunta é ao senhor. Eu assinei. A responsabilidade do Elcio nós vamos apurar no momento seguinte. O documento retornar à Secretaria. Mas o senhor compreende que o senhor cometeu um ato irregular? O senhor compreende isso, que o senhor pode responder pelo fato de ter assinado um documento quando não estava mais na função? Não assinei com má fé. Não houve litigância de má fé. Não assinei com má fé. Não foi com má fé. Mais outra pergunta. O senhor tem conhecimento... O senhor acabou de ler um ofício do subsecretário de Apoio Operacional, em que ele dizia: pague-se ao Santa Juliana, independente das glosas. Os auditores que estavam sobre a sua coordenação determinaram em vários momentos glosas nas faturas estabelecidas pelo Hospital Santa Juliana. Essas glosas quase sempre foram desconhecidas e se pagou o montante dos recursos que estavam cobrados na fatura do Santa Juliana. E teve um caso particular que me chamou muita atenção, de um paciente cuja conta remontou a R$309 mil e que se estabeleceu uma glosa de mais de R$5 mil. Entretanto, o Hospital Santa Juliana recebeu integralmente o valor da fatura de R$309 mil. Que providências o senhor tomou para que os seus coordenados auditores pudessem ver prevalecida a sua auditoria, portanto, que pudesse ser ressarcido aos cofres públicos os valores pagos a maior pelo Santa Juliana? Olha, eu assinei o processo, não sei se é isso, mas todos os processos passavam primeiro pela auditoria, aí depois voltava a mim, ia para a SAL, né? E eu não sei por que motivo, na hora de pagar, não cumpriram a determinação que era para pagar com a glosa. Então, ele ia para que fosse feita a glosa. Agora, a pessoa responsável,
que não cumpriu, que responda isso daí, por que não foi pago com a glosa. Doutor Mário Horta, várias vezes o senhor assinou as ordens bancárias junto com o secretário executivo do Fundo de Saúde. O senhor reconhece como sua essa assinatura? Veja bem, isso daqui quando chegava para mim... Não, eu lhe pergunto, é sua essa assinatura? Não só a minha, mas a do secretário Arnaldo Bernardino, então, que assinou aqui, em cima. Pois é, mas é sua essa, só essa? Essa é a minha assinatura. Perfeito, muito bem. Quer dizer, o processo, eu vou ler aqui, é o número 00060000649-2005. O senhor assina, quer dizer, essa ordem bancária aqui estava mais do que avalizada. Era assinado pelo senhor Carlos Alberto Tayar, pelo subsecretário Mário Horta e pelo secretário Arnaldo Bernardino. Essa ordem bancária foi emitida no dia 19 de janeiro de 2005, certo? No dia 3 de 2 de 2005, portanto, posteriormente à emissão da ordem bancária, o senhor faz o seguinte despacho. À vista do despacho, encaminha-se o processo à auditoria da SES para proceder à auditagem médica na fatura emitida pelo Santa Juliana, decorrente da internação da paciente tal. Assinado Mário Alvarenga Horta. Ou seja, o senhor assinou uma ordem bancária e só depois o senhor encaminhou o processo para a auditoria, no dia 3 de fevereiro de 2005. Teve um momento em que o próprio subsecretário Horácio Botelho, ele comenta que teve situações dessas, entendeu? Em que a auditoria foi feita posterior para glosa posterior, para que fosse feita a glosa posterior. E ele afirmou que isso não teria problema, que isso poderia ser feito. Entendeu? Quem falou e fez isso? O próprio subsecretário Horácio Botelho. Então, o subsecretário Horácio Botelho, e o senhor tem conhecimento de alguma iniciativa da Secretaria para repor aos cofres públicos os valores dessas... Nesse caso, por exemplo... Sim, doutor, que seria depois, posteriormente, as glosas seriam feitas. Como ele citou no documento que eu li aqui, cadê? O documento ficou com a senhora? Nenhum momento... Em que ele diz que as glosas seriam feitas posteriores. Nós constatamos aqui em que em nenhum momento houve devolução das glosas à Secretaria de Saúde, doutor. E esse próprio provavelmente processo, porque num determinado momento bloqueou-se o pagamento e não se pagou mais nada do... A CPI atrapalhou do Santa Juliana. A devolução aos cofres públicos. Sim, mas aí então atrapalhou o pagamento, o desconto das glosas. Tá certo. Então é isso. Está aqui, ele fala, quando o Horácio da Silva Botelho, né? O doutor Horácio, ele fala... as possíveis glosas, se houver, serão feitas em futuros processos de pagamento. Olha só, eu vou ler aqui a conclusão do auditor Aguinaldo Antônio Eustáquio de Abreu. Conclusão. Dessa forma, opino pela aprovação da conta hospitalar referente à internação da paciente X na UTI Santa Juliana, no período de 15 de 12 de 2004 a 24 de 2004, perfazendo como total da fatura ser paga o valor de 38.000, está aqui escrito, 38.294,93, já descontada a importância de 10.958,04 da cobrança inicial que foi feita, como o senhor pode ver aqui pela sua ordem bancária, de 75.582,24, e esses recursos não foram devolvidos em nenhum momento aos cofres públicos da Secretaria de Saúde. Lembrando que essas faturas todas foram pagas com recurso da União, a fonte 138. A senhora me permite passar uma vista nesse processo? Permito. Eu quero, inclusive, aproveitar para lhe perguntar se em algum momento o Santa Juliana foi instado a devolver aos cofres públicos esses valores pagos a maior. Olha, aí seria, não sei, porque isso aí depois nós saímos. Então, enquanto nós estivemos lá, o que foi glosado, o que pôde se cobrar, que foi retirado, nós descontamos a posteriori, conforme declaração do doutor Horácio.
Agora, depois nós saímos de lá, a secretaria teria que continuar esse processo e fazer essa cobrança, a atual gestão. É o que eu entendo, dar continuidade a essa questão da cobrança. Até o momento, nós temos conhecimento, por toda a análise que a CPI já fez, de que não houve nenhuma providência tomada à época do secretário Arnaldo Bernardino e à época do senhor como subsecretário, para que houvesse um encontro de contas, sobretudo, dessas glosas. Evidentemente, nós vamos instar a atual gestão da Secretaria de Saúde a fazer isso a bem do interesse público. Eu quero lhe fazer uma pergunta, doutor Mário Horta. O senhor pode já responder ou o senhor quer ainda... Só peço um tempo. Eu vou fazer duas perguntas, só para terminar minhas coisas. Pegar duas perguntas. A gente organiza para ele. Bem, eu vou lhe fazer então essa pergunta, já que está sendo difícil. Depois o senhor poderá ter um tempo maior para... Só estou tomando conhecimento do processo, porque as coisas passam na mão da gente, a gente tem que consultar, porque não... Né? Sim, mas o que eu vejo é o seguinte, o meu papel, que era o de determinar a vista do despacho resto, encaminha esse processo, auditoria SES, foi encaminhado, o meu papel eu fiz. No dia 3, mas o senhor assinou a ordem bancária antes de mandar para a auditoria, doutor? É disso que eu estou falando. Pois é, então cai justamente naqueles casos que o doutor, como é o nome dele? Doutor Horácio, né? Explicou aqui. Mas o senhor jamais poderia assinar a ordem bancária sem... Não, mas ele explicou a questão... Doutor. O senhor assinou a ordem bancária antes da auditoria? Formalmente? Está em algum arquivo da Secretaria? Ele já declarou aqui isso para vocês, tá certo? Então, foi 19 de janeiro. Aqui para nós? Acredito que seja aquela situação que ele falou que se sentiu compelido a tomar essa atitude ante a declaração do Santa Juliana de que não atenderia mais os pacientes da Secretaria de Saúde. Pois então, porque eu vejo que justamente foi quando ele assinou esse documento em 22 de dezembro, né? E aqui foi assinado no dia... cadê a data? 19 de janeiro. Então, foi naquele período, naquela situação extraordinária. Foi naquela situação extraordinária. Isso não justifica o fato de que o senhor, como gestor público, assinou uma ordem bancária antes da auditoria, da qual o senhor também é responsável, doutor. Não, aí é uma responsabilidade pela qual o senhor vai responder. Secretário Bernardino. Sim, sua. Mas tem as justificativas, eu vou cobrar dele também, mas vou cobrar do senhor também. Tem as justificativas que foram dadas pelo subsecretário de apoio operacional. Atualmente, o senhor continua exercendo um cargo comissionado na Secretaria de Saúde? De jeito nenhum. Onde o senhor está lotado ultimamente? Onde o senhor está lotado? Me informaram mal, deputada. Onde o senhor está lotado? Eu estou atualmente na FEPEX. O doutor Arnaldo Bernardino também está na FEPEX? Com certeza. Tá, com certeza. Eu quero fazer uma última pergunta desse primeiro bloco. Certeza por quê, doutor? Tá lá, vocês sabem. Não estou omitindo nada que as senhoras não saibam. Sim. Eu quero lhe fazer uma última pergunta desse bloco de perguntas que eu vou lhe fazer. Não estou afirmando nada que as senhoras não saibam. Perfeito. Olha,
Nós estamos lhe perguntando justamente para confirmar aquilo que a gente ouviu falar. Tá certo? Sim. Então, o senhor confirma que tanto o senhor quanto o secretário Arnaldo Bernardino estão lotados na FEPEX? Sim. O senhor tem prestado a carga horária sua integral na FEPEX? Com certeza. Quantas horas semanais o senhor presta à Secretaria de Saúde? O seu contrato atualmente? Meu contrato, 40 horas. Então, o senhor presta 40 horas semanais na FEPEX? Sim. Perfeito. O senhor recebeu muitas vezes, conforme depoimentos prestados aqui na CPI, a senhora Adaísa, irmã do secretário Arnaldo Bernardino, diretora administrativa do Hospital Santa Juliana, e companheira de um dos proprietários do Santa Juliana, o senhor Willo Magalhães, em seu gabinete. O senhor confirma? Algumas vezes recebi a senhora Adaísa, sim. O senhor sabia, portanto, que o Hospital Santa Juliana era de propriedade de familiares do secretário de Saúde? Desconheço esta informação. O senhor sabia que a senhora Adaísa era diretora administrativa do Santa Juliana? Eu sabia que era a área administrativa, como eu citei, inclusive, na televisão. O senhor sabia que ela era companheira do senhor Willo, que era um dos proprietários do Santa Juliana? Sabia que ela era companheira, mas não sabia que ele era o proprietário. Não sabia que ele era companheira, mas não sabia que era proprietário. Pensava, inclusive, que era casada. Certo. Então, mesmo assim, o senhor sabia que que o senhor Willo era casado, portanto, marido da senhora Adaísa? Sim. Então, o senhor sabia das relações familiares entre o Hospital Santa Juliana e a Secretaria de Saúde? Não, eu sabia que a irmã do secretário estava na área administrativa. Não sabia cargo, não sabia nada disso. Sabia que estava na área administrativa do Santa Juliana, porque ela já tinha trabalhado em clínicas anteriormente. Ou seja, o senhor sabia que havia interesses familiares da família Bernardino Alves no Hospital Santa Juliana? Olha, interesses familiares no Hospital Santa Juliana eu não sabia. Eu sei que a pessoa trabalha lá. Agora, se ela tem interesse lá, não. O senhor recebia no seu gabinete? Mas ela ia lá para cumprimentar o irmão, ela ia lá, me cumprimentava. Era uma pessoa conhecida. Ela só ia lá lhe cumprimentar. Assim, Mário Horta, eu vou te dar um abraço. Olha, me dá um abraço aqui. Era então, comum... Já estava lá dentro do gabinete. Era comum outros diretores de hospitais, outros gerentes de hospitais privados irem lá cumprimentar o senhor, o secretário Arnaldo Bernardino? Olha, comum, isso é muito... assim, iam diretores, né, e nos cumprimentavam, né? Você pode citar um diretor de algum hospital privado que tenha ido lá cumprimentar o senhor ou o doutor Arnaldo Bernardino? O senhor não se lembra. Mas da Adaísa o senhor se lembra? Hã? Mas da Adaísa o senhor se lembra? Eu acredito até pela própria situação que nós estamos aqui, né, dessa CPI envolvido nessa situação. Então eu vou lembrar do nome de Adaísa com muito mais facilidade do que eu vou lembrar de nome de Leal, de outro, entendeu? Eu vou lembrar muito mais do nome de Adaísa, mas não por ela ser diretora. O senhor... Eu a conhecia como a irmã do secretário Arnaldo Bernardino. O senhor não considera que todo esse privilegiamento de encaminhar pacientes para o Santa Juliana, de favorecer o pagamento dos hospitais, nós temos aqui depoimentos de clínicas, diretores de clínicas privadas, como o caso da Clínica DAE, por exemplo, que possui uma dívida grande com a Secretaria de Saúde e somente R$26 mil foram pagos a essa clínica. Então, eu pergunto ao senhor se justamente esse privilegiamento não advinha do fato de que havia interesses familiares do secretário Bernardino no Hospital Santa Juliana. Desconhecia esse fato. E outra coisa, a Clínica DAE, pelo que eu saiba, a informação que eu tive do Dr. Horácio Botelho, é que ela não recebeu porque ela não estava com as certidões negativas, tinha problemas para que pudesse ser pago. Foi essa informação que eu tive. Mas por que o Hospital Santa Juliana recebeu, mesmo não tendo as certidões negativas colocadas no processo? Desconheço esse fato. Isso daí eu vou lhe mostrar aqui, para o senhor avivar a sua memória. Hospital Santa Juliana, certificado de irregularidade. Essa folha foi incluída no processo
Foi emitida no dia 14 de 3 de 2005. A ordem bancária. Então, a certidão negativa, ela foi posta nesse processo posteriormente. Ela foi emitida no dia 31 de março de 2005, 14 de março de 2005, está aqui, você pode ler. E a ordem bancária foi de 19 de janeiro de 2005. Então, há, visivelmente, 2 pesos e 2 medidas. Quando se trata de outros hospitais privados, se justifica que não tem... mas pode ter alguma colocação técnica que o próprio subsecretário de apoio operacional possa explicar, né? Então... Não tem explicação, a explicação está aqui, doutor. Vamos ver o que ele explica. Mas não tem o que explicar, está aqui. Eu só sei... Essa nota de declaração de certidão... Eu sei que eu mandei para a auditoria e foi para a auditoria. Depois do pagamento, o senhor mandou depois do pagamento. Mas aí cai, qual foi a data? O pagamento foi 19 de janeiro de 2005. Cai justamente naquele período daquela questão de excepcionalidade que o doutor Horácio aqui falou. Então, justamente na questão em que ele recebeu o documento da Santa Juliana. O gestor público há de saber que não existe excepcionalidade que justifique o descumprimento da legislação. Não, ali na questão era fazer a situação para não tirar uma possibilidade de assistência ao paciente que necessitasse. Ou seja, aquela grave ameaça... Nenhum outro aceitava. Aquela grave ameaça que foi feita, não é? Eu considero, inclusive, que todo cidadão do Distrito Federal que soubesse que estaria sem vagas, ele consideraria grave ameaça. Pois nós ouvimos aqui hoje dos parentes, dos pacientes, que eles gostariam muito que os pacientes deles, os parentes deles, não tivessem ido para Santa Juliana, mas tudo bem. O processo que eu acabei de referir aqueles aqui... que os pacientes foram e saíram vivos. Pois é, não foram muitos. Se recuperaram. Processo 00... A senhora sabe, doutora, que o TI, quando a paciente é grave, como a maioria desses pacientes foram, extremamente graves, mas não vamos discutir o isso aqui índice de sobrevida ele é baixo. Mas pelo menos a família percebe que foi dada assistência. Ele não ficou desassistido. Doutor, nós vamos depois demonstrar, no nosso relatório final, a eficiência desse hospital. Eu quero dizer que esse processo que eu citei agora é o processo 00-060-014-902-2004. Eu quero também mostrar, por último, a última coisa que eu vou lhe perguntar nessa primeira etapa. Aqui está o Hospital Santa Helena, cobrando da Secretaria de Saúde que esses pacientes que foram internados em 2003, 2004 lá não foram pagos, não é? Então, mais uma vez, fica configurado que havia 2 pesos e 2 medidas. Quando se tratava do Hospital Santa Juliana, havia agilidade, havia pagamento, havia prioridade do encaminhamento dos pacientes. Nós vamos demonstrar que, em vários momentos, havia não só a utilização da totalidade de leitos da UTI do Santa Juliana, inclusive de um semileito que existia anexo, era utilizado como leito de UTI. Então, realmente, me parece que não resta dúvida em que nós possamos afirmar que houve privilegiamento da rede pública de saúde, da Secretaria de Saúde do Governo do Distrito Federal, para esse Hospital Santa Juliana, e tudo tem a ver com as relações familiares e de amizades entre os proprietários de Santa Juliana e a cúpula da Secretaria de Saúde. Senhora Presidente, era o que eu tinha de perguntar nesse momento. Posso fazer Depois você vai fazer, eu quero informar que nós vamos fazer um breve intervalo de 10 minutos. Depois, nós vamos continuar a oitiva do doutor Mário Horta, inclusive com uma confrontação que nós vamos fazer as mesmas perguntas que fizemos para o doutor Mário Horta, para o doutor Horácio Botelho, na medida que 2 das perguntas feitas ao senhor, o senhor alegou que teria
recebido essa orientação do doutor Horácio, né? Que poderia fazer esses pagamentos por essa excepcionalidade, achando que a secretaria podia ficar sem esses leitos, não é isto? Não, ele colocou essa questão. Ele colocou essa questão para o senhor. E o senhor assinou as ordens bancárias em cima da colocação dele, é isto? Isto. Então tá, então nós vamos ouvir o doutor Horácio Botelho para ver se ele confirma essa versão, certo? Quero registrar também a presença do nosso companheiro de CPI, o deputado João de Deus, que mais uma vez está aqui colaborando com os trabalhos. Então vamos fazer essa breve interrupção de 10 minutos e depois continuaremos a oitiva, inclusive com a arguição do doutor Horácio Botelho.